fazenda. Isso, Isso, povo para Londres. Europa que segure. Diga comigo, diga assim, tempo de expansão. E a temática nossa hoje é essa, ó. Você coloca para mim a nossa temática? Não, a primeira. É assim, ó, tempo de expansão. Sente-se debaixo da palmeira. É essa que eu preciso. Está aí? Enquanto aparece ali, nós vamos ler a palavra de Deus, porque está correndo aqui. Vamos embora. Juízes capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler até o 9. Você pode ler comigo, por favor? Diga assim, depois da morte de Eude. Você pode jogar só o texto, Ana, tá bom. Pode jogar só o texto, está excelente. Tá? Juízes capítulo 4, versículo 1 ao 9. 1, 2, 3, por favor, diga depois da morte de Eude. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do... Versículo 2, só você agora, enche o peito. Como é que é esse nome aí? Arosete Ragoim. O que é isso? Isso era uma fortaleza. Era uma fortaleza onde esse homem, esse comandante, Císara, morava. Ele ficava ali. Ali ele tinha aquele lugar onde ele tinha carros, cavalos treinados para a guerra. Esse lugar era cheio, treinado de pessoas ali, pessoas, animais. E toda a questão bélica dele era naquela base desse general. 3, por favor. Císara, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo fez o quê? Diga assim, nesta manhã, eu peço socorro ao meu Deus. Versículo 4. 5, olha onde ela fazia. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. Ramá é onde o profeta Samuel, lembra dele? Era lá que ele tinha um altar. E Betel era onde Deus se revelou a Jacó. Lembra quando Jacó estava fugindo? Lá nesse lugar, Deus se revelou a ele. Ela ficava no meio desses dois extremos, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas procuravam para que ela julgasse as suas questões. Você, os 6, por favor. Monte Tabor, sabe onde é? Onde Jesus levou os 3 discípulos, naquele momento onde ele transfigurou, onde ele se revelou aos discípulos. Percebe que o Novo Testamento está sempre conectado com o Antigo Testamento? Continuando. Obrigada. Diga assim, Rio Quizon. Olha só onde Deus vai entregar. No Rio Quizon. Baraque disse a Débora, só irei se você for comigo. Se não, não irei. 9. Débora respondeu. 1, 2, 3. O que eu quero hoje, nesta manhã? O que Deus colocou no meu coração? Que Deus vai levantar muitas pessoas aqui hoje. Não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus. Porque ela é viva e ela é eficaz. Ela é penetrante como uma espada de 2 gumes. Ela corta até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir as intenções que estão no meu e no seu coração.
A gente chega numa reunião dessa com muitas intenções, sabia disso? A gente chega com necessidades, nós chegamos aqui com dívidas, nós chegamos aqui com mágoa, com rancor, nós chegamos aqui alegres, nós chegamos aqui com a noite maravilhosa, outras a noite horrível, e assim sucessivamente, cada um do seu jeito. Mas a palavra, à medida que ela vai falando, ela vai cortando a gente. E é isso. E eu orando ao Senhor, Senhor, o que eu vou falar com esse povo? O que eu vou ministrar à vida desse povo? Tem uma, Ana, que tem um exército assim de fora a fora. Não, é igualzinho essa, só que é um exército. Tem um exército. Porque Deus faz o quê? Deus está levantando aqueles que estão sentados para que vá para a guerra. Manhã de ceia, Luciene, é manhã de ceia, sim, manhã de ceia. Sabe por que isso aqui está acontecendo? É porque alguém guerreou antes por você, por mim. Alguém desceu às regiões mais escuras da terra. Alguém foi lá nas regiões onde tinha morte, nas regiões infernais, tomou a chave da mão do diabo, tomou a chave, tomou o controle e disse assim para mim e para você: você pode ser livre, você não precisa ser dominado. Quem deveria pregar aqui hoje eram os militares. E esse texto, nós estamos diante de um texto onde está aqui, queridos, uma nação de Israel debaixo de um domínio. Ceia, para que é a ceia, Luciene? Eu gosto sempre de lembrar a ceia. Tem muitas razões por que a ceia. Mas uma delas que eu quero que você saiba, que a ceia é para lembrar o plano original de Deus. E o plano original de Deus foi lá no Éden, lembra? Onde Deus vinha todos os dias para ter comunhão com o ser humano. Todos os dias Deus chegava na virada do dia, quando começava aquele murmúriozinho, o sol estava se pondo, Deus começava a marchar dentro do Éden e dizia: Adão! E ele dizia: estou aqui para o nosso encontro. Todos os dias essa comunhão, mas essa comunhão, queridos, essa comunhão um dia foi quebrada. A comunhão do divino com o humano foi quebrada. A comunhão daquele que é falível com aquele que é infalível foi quebrada, queridos. A comunhão daquilo que é eterno e passou a ser passageiro. Quebrou-se ali. Mas, queridos, antes que tudo isso acontecesse, já tinha, muito obrigada, Ana Cláudia, já tinha um plano elaborado. E o plano é o seguinte: eu os levantei para que vocês dominem. Eu levantei vocês para que vocês possam ser pessoas livres. Só que, queridos, ao caminhar da nossa vida, nós nos embaraçamos com muitas coisas. Nós ficamos debaixo de domínio. Muitas pessoas, queridos, estão debaixo do domínio de uma folha de coca. Muita gente está debaixo de um domínio, queridos, de um suco de cana. Muitos de nós estamos debaixo de um domínio de ganância, porque esquecemos que somos passageiros. Somos como neblina que se levanta, daqui a pouco o sol nasce e aquela neblina se vai. E às vezes nós passamos sendo dominados por ganância. Eu quero e vou armazenando, não tem problema em você ter. Deus não tem crise com que o homem tenha alguma coisa, jamais. O salmista diz assim: se você vê as suas riquezas crescendo, sabe o que ele diz? Não joga fora, ele diz assim: não ponha nelas o seu coração. Só isso que ele diz para a gente. Mas às vezes a ganância nos domina. Às vezes nós chegamos aqui, queridos, e somos dominados pela mídia. Que a gente fala assim: eu vou entrar lá 5 centavos. E quando você entra 5 centavos, já deu 2 horas. E quando você vê, te roubou. E aquilo ali dita os nossos padrões. Aquilo suscita em nós um estilo de vida que não é verdadeiro. E nós precisamos muitas vezes guerrear contra isso. Às vezes nós estamos debaixo de um domínio, queridos, dos instintos estomacais. Eu quero comer, e comer não é pecado, mas quando eu como de maneira errada, eu estou contra aquilo que Deus programou. Às vezes eu não me preocupo com isso, sou dominado por uma força muito grande, dos instintos.
os instintos sexuais. Muitas vezes nós somos dominados por isso. O sexo foi feito para prazer, para a bênção de Deus dentro do casamento. O padrão de Deus está lá em Gênesis, sabe quando ele diz? Ele diz assim, ó, por essa razão, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, e tornarão os dois uma só carne. E diz mais assim, ó, estavam nus e não se envergonhavam. Qual é o padrão de hoje? A gente inverte, fica nu, tá? Une e vai para a casa do pai e da mãe depois. A gente inverte tudo hoje. E nós isso passa batido, isso são domínios. E nós pensamos em guerra, um capeta com uma flechada para te soltar. Não! São fortalezas nas mentes nossas que nós vamos ficando escravizados. E o povo de Israel, queridos, Deus deu uma promessa para eles. Deus diz assim, eu tenho uma terra para vocês. Eu tenho uma terra que mana leite e mel. Eu tenho uma terra para você deleitar, você entrar naquela terra e você usufruir. Deuteronômio 6:10. Sabe o que está dizendo lá? Nós vamos ler isso juntos, por favor. Deuteronômio 6:10 a 14. Diz assim, ao Senhor seu Deus. Vamos ler juntos? O Senhor, o meu Deus, diga o meu Deus, me conduzirá à terra. E ele reforça dizendo a vocês, sobre a qual jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Muitas coisas que nós conseguimos na vida, é pura misericórdia de Deus. Eu diria tudo. O que mais? 1, 2, 3, com casas. Que vocês não cavaram. Com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, 12, tenha cuidado, diga comigo, diga tenha. Por quê? Não se esqueça do Senhor. Sabe para que a ceia? É para a gente lembrar. Jesus disse assim, ó, faça isso em memória de mim. Porque senão a gente esquece a correria para lá e para cá, a gente esquece o que foi feito em nosso favor. Sabe o que ele está dizendo para nós com a ceia? Eu te tirei do reino das trevas e te coloquei no reino da luz. Eu tirei o domínio de Satanás de sobre ti. Você é livre, você tem liberdade. Diz mais, do Senhor que tirou do Egito, da terra da escravidão. 13, diga comigo, diga tema ao Senhor. Quem? Diga o meu Deus, e a Ele, somente a Ele, eu vou prestar culto, somente pelo seu nome. 13, 14, não siga, diga comigo, não siga, o quê? Ele diz assim, eu vou fazer tudo isso para vocês, mas uma coisa vocês precisam fazer, não siga outros deuses. Só que o texto que eu li, capítulo 4 de Juízes, diz o que no primeiro versículo? Diz assim, ó, depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã. Olha só a situação desse povo, como é que eles estavam. Eles estavam nessa terra, onde eles não plantaram, onde eles não cavaram, onde eles não trabalharam. A terra mandava leite e mel, tudo estava pronto para eles, mas eles entram nessa terra, e sabe o que é que eles fazem? Eles esquecem quem os colocou naquele lugar. Nessa manhã Deus está dizendo para você, não se esqueça de onde foi que eu te tirei. Não se esqueça que eu caminhei com você toda a sua jornada e eu trouxe você até aqui. Não esqueça da aliança que eu tenho com você. Não esqueça que você tem gravado, que eu tenho gravado nas minhas mãos o seu nome. O nome seu está tatuado na mão de Deus. Ele não se esquece. Todas as vezes que Ele abre a sua mão, você está lá nas mãos dEle. Não esqueça. Não esqueça. Só que o povo entrou nessa terra, e eles entraram e fizeram o que era mal. Eles fizeram o que é mal e ficaram debaixo, queridos, do domínio de Jabim. Jabim era um rei cananeu. Que terra era que eles iam habitar? Vocês lembram? Como era o nome?
Isso. Essa terra ficava, todo esse lugar onde eles estavam, era dentro de Canaã. Quando você tem um inimigo que está do lado de fora, é melhor. O duro é quando você tem um inimigo dentro. Já viu aquele filme, Dormindo com o Inimigo? É esse aqui. Tem muita gente que está dormindo com o inimigo, viu? E não sabe. Quando o inimigo está lá fora, você fica de olho, você já fica preparado. Mas quando o inimigo está dentro da equipe, está dentro da casa, está dentro do lar, dentro da empresa, dentro da igreja, como é que faz? Jabim, ele se instalou dentro, na terra de Canaã, na terra onde o povo recebeu como herança. Ele se instala ali dentro, queridos. E sabe o que ele faz? Juízes 5, 6 e 7. Olha só o que é a situação que aconteceu. Vamos ler aí? Diga assim, nos dias de quê? É um juiz também, filho de Anate. Nos dias de Jael, também foi uma mulher que está aí no capítulo, também vocês vão entender. As estradas, diga comigo, as estradas estavam de que jeito? Os caminhos, exatamente, tem outra versão que diz, os caminhos estavam tortuosos. A cidade, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Próximo, diga assim, já tinham desistido. Os camponeses de Israel já tinham desistido. Quando a Bíblia fala duas vezes é porque é muito sério. Já tinham desistido. Até que, você pode dizer comigo, diga assim, até que eu me levantei. Diga assim, nesta manhã eu quero me levantar contra toda fortaleza, na minha mente, na minha casa, no meu ministério, no meu andar, no meu agir, no meu ir e vir. Nada pode ficar de pé, porque você vai se levantar. Não importa os inimigos que se levantem contra você. Eles se levantaram, queridos, e o que acontecera? Eles começaram agora a fechar as estradas. Eles trabalhavam na agricultura, na vida pastoril. Eles negociavam, eles iam de uma aldeia para outra, levando os animais, levando os alimentos. Aquilo ali era a vida do povo. A riqueza deles gerava em torno disso. Eles faziam trocas, eles iam em um lugar, eles iam em outros, eles comercializavam. Mas, queridos, quando levantou Jabim, e Jabim tinha um comandante, Satanás sempre vai ter seus demônios que vão levantar e vai dizer para você, eu não vou deixar você caminhar, eu não vou deixar você continuar. Você começa bem no trabalho, daqui a pouco é mandado embora. Você começa bem no casamento, daqui a pouco acontece algo e você não quer o casamento mais. Você começa na igreja e diz, vou ensaiar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Daqui a pouco algo vem e paralisa você, e você fica cercado. Esse povo ficaram cercados, cada um no seu lugar. Silenciaram os louvor, silenciaram as adorações, porque eles estavam, queridos, subjugados. A Bíblia diz que eles estavam subjugados, e não era algo normal, era uma opressão de crueldade. Jabim era cruel, Císara ainda pior que ele. Císara era o tipo de homem que ele não perdia nenhuma batalha, nenhuma. A sua mãe, está bem aí no capítulo 5, versículo 28. A sua mãe ficava na janela desse comandante. O comandante ia para as batalhas. Quando ele ia para as batalhas, a mãe já ia para a janela. Sabe por que ela ia para a janela? Ela ia para a janela e orava atrás das grades e exclamava, por que o carro de guerra demora? Esse texto é depois da vitória. Mas isso aí era de praxe. Obrigada. Ela ficava na janela esperando o filho chegar. E o filho vinha com aquele batalhão. Aquele filho vinha com as pessoas aprisionadas. Aquele filho vinha com despojos. Porque Císara não sabia o que era derrota.
Ele era um inimigo que prevalecia sempre. E ele prevaleceu, sabe quanto tempo? Diga comigo, diga assim: 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15, 16, 19, 20. Já passou uma dificuldade de 20 anos? Já passou? Você está numa guerra. Você está em uma dificuldade. Quanto tempo faz que você está nesse momento, vivendo isso? Quanto tempo? Deus tem feito algo lindo comigo, naquela sala lá em cima. E eu vou mencionar só o título. Eu tenho visto pessoas. E eu tive o privilégio, semana passada, de 2 pessoas entraram e sentaram e disseram assim: eu queria compartilhar algo que eu nunca falei. Eu disse: fala. E a pessoa sentada lá naquele lugar, ela disse: tem muitos anos que isso aconteceu, mas eu não consigo falar disso. E eu pergunto: contou para alguém? Não, nunca contei isso para ninguém. Mas eu tenho visto pessoas abrirem a boca, confessarem, falarem da dor. E quando termina eu digo: você vai ter que voltar lá. Você vai precisar arrumar isso. E normalmente a pessoa leva um choque. No primeiro momento ela diz: eu tenho que fazer isso mesmo? Outros dizem, uma disse para mim assim: eu não vou conseguir. Eu disse: chega lá, fala o que você tem que falar e corre. Falei: não fica lá. Teve outra que eu disse para ela, essa foi outros dias. Eu disse: ponha uma mesa para essa pessoa. E ela está aqui sentada e ela colocou uma mesa para essa pessoa. Quando terminou, ela falou: pastora, parece que os demônios foi tudo lá para casa. Falei: não, minha filha, eles fizeram foi embora. Isso é só poeira, vai abaixar, calma. E Deus tem feito isso. Eu tenho visto pessoas abrirem a boca depois de 15 anos, 20 anos, 40 anos, e contar algo que machucou lá atrás, que feriu, que trouxe dano, que silenciou, e a pessoa ter a coragem de falar. Sabe por que Cristo foi para a cruz? Para que você e eu tivéssemos liberdade. Mas tem coisas que nos prendem. Jabim e Sísera pegou o seu exército. O seu exército era constituído de 900 carros de ferros. Os carros de ferros tinham 2 guerreiros na frente. Um para comandar o carro e outro para atirar flechas. Enquanto Israel não tinha nem uma espada e nem um escudo, eles tinham 900 carros de guerra de ferro, chamado lançadeiras. Quando eles passavam, eles cortavam aquelas pessoas que estavam na guerra, e aquilo ali que fazia um barulho ensurdecedor. Eram 900 carros, mas diz que o barulho era se os guerreiros pegavam a sua espada e começavam a bater no carro, começavam a bater no ferro, outros e gritando aquela barulheira. E sabe o que acontecia? O povo de Israel escutava e ficava com medo, porque é muito barulho. Talvez nessa manhã você esteja aqui, está ouvindo muito barulho, e esse barulho tem te paralisado, esse barulho tem te segurado, esse barulho tem silenciado o seu coração. Mas eu vim aqui para dizer para você que hoje esse barulho vai cessar. Eu quero te dizer que hoje, aquele que colecionava vitórias, hoje não vai mais, porque o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, aquele que guerreia pela igreja, está de pé, está de pé, está de pé, para que você se levante hoje. Você não pode ficar sentado nesse lugar de silêncio. Não
não. Deus está dizendo para você: abra a tua boca, abra a tua boca, porque eu já abri a sepultura, Ele já ressuscitou. 20 anos que eles não conseguiam sair da aldeias, eles pegavam caminhos tortuosos. Quantas vezes nós pegamos caminhos tortuosos? Quantas vezes nós pegamos atalhos? Deus tem uma avenida para você pavimentada, mas às vezes o diabo vai lá, ele entra nessa avenida pavimentada, ele se põe na frente e diz: você não vai passar. Se você quiser, alguém sabe o que é trieiro? Sabe? Quem foi da fazenda sabe o que é trieiro. Tem uma estrada maravilhosa, linda, mas aí vai que cai a ponte. Caía a ponte, e aí? Tinha um trieiro. Era uma estrada ruim. Trieiro, com pinguela. Eu vou falar em pinguela? É um demônio que negócio. Você tem que passar. Eu passei em pinguela. Eu passei em trieiros. Eu passei em atalhos. Tanto na vida quanto na vida natural, quanto na vida espiritual. Mas escute, Deus está dizendo para você e para mim: existe uma estrada pavimentada. Existe um caminho que eu já pavimentei para você. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com meu sangue. Está pavimentado o caminho que Deus tem para você. Mas você está andando por atalhos. Hoje Deus está dizendo para você: chega de atalhos, chega de andar por trieiros, chega. Hoje é dia de você abrir a sua boca e dizer: eu reconheço quem sou, para quem foi formado, e eu reconheço meu Deus. Porque se você sabe quem é o seu Deus, Deus vai te mudar, trazer você para a rota nova. Bruno, fica de pé. Tem um mês que meu coração dói por tua causa. E eu falei: Deus, traz o Bruno de volta. O Bruno, que ajudava a organizar a ceia. Mas o Bruno está passando um momento muito difícil. E ele está em casa. Mas essa semana, eu falei: Deus, como fazer? Chamei o pastor Márcio, falei: pastor Márcio, se vira. Arranja uma equipe, arranja pá. Arranja, sei lá, como é que é o nome daquela bobquer? Como é que é o nome daquele trem? Sei lá, arranja alguma coisa. E vai na casa desse homem. Eu não tenho a foto, mas eles foram lá e fizeram um banquete para ele. Quando eu recebi a foto, eu disse: Deus, obrigado. Eu queria que nós estendêssemos a mão para ele e nós vamos abençoar a vida do Bruno. Eu quero que um homem vá lá, ou 2, ou 3, e dizer para ele: tem caminho pavimentado para você. Existe um caminho pavimentado para você. Existe. Está de pé, a aliança não quebrou. Está de pé a aliança. O Senhor pagou um preço por você. Está de pé esta aliança. Nada vai, Deus, nada vai tirar esse homem do propósito. Nada, absolutamente nada. Porque tu és Deus, tu és Senhor. Senhor que ressuscita os mortos, Senhor que dá a vida novamente. Aquele que não tem, é o Senhor que levanta. Aquele que está com os joelhos trôpegos, aquele que está sem força, aquele que está parado. Deus nesta manhã está dizendo para você: eu vou te levantar nesta manhã. Se posiciona para a guerra. Oh Deus, existe uma guerra. Até que eu me levantei. Diga assim: até que eu me levantei. Deus levantou Débora. Quem era Débora? Uma mulher.
Porque Deus não faz acepção de pessoas. Sabe o Eude que eu li lá no início? Deus levantou Eude. Ele não tinha espada. Sabe o que ele tinha? Ele não tinha, ele fez um punhal. Talvez você não tenha espada. Talvez você não tenha aqui nada bélico. Mas você pode fazer algo. Ele fez um punhal. E tinha um detalhe, ele era canhoto. Sabe o que acontece? Quem era canhoto não era escolhido para ir para a guerra. Nós queremos estar perfeitos para que Deus haja. A gente pensa assim, não, quando eu estiver bem, quando eu arrumar essa situação, quando eu for lá, e eu arrumar tudo isso, e eu não estou validando falta de caráter, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você, que Deus está dizendo para mim e para você, vem do jeitinho que você está, vem, eu tenho o remédio certo, vem, eu tenho a estratégia certa. Eude era canhoto. Ele fez um punhal porque não tinha arma. E sabe o que ele fez? Canhoto não ia, não era escolhido, não tinha nada. Mas ele colocou o punhal na perna direita. E foi visitar o rei que subjugava ele. Eglon. É outra mensagem. E o Eglon era um senhor muito forte, muito obeso. E ele chegou no trono para levar todo o imposto da sua tribo, do seu povo. E quando ele foi colocar o imposto, aquele imposto caríssimo, suado, lá, ele disse assim para o rei, eu tenho algo para falar para o senhor, mas só que é em particular. O rei falou, sai todo mundo da sala, vai. E aí ele falou assim, fala. Ele falou, não, tem que ser pertinho do senhor. Tudo estratégia. Ele foi para pertinho dele. Quando chegou perto dele, ele só fez assim, ó. Não era destro, não tinha espada. Sabe o que ele tinha? Ele fez um punhal. Deus levantou Débora. Não tinha arma, não tinha espada, mas ela tinha algo. Ela tinha comunhão com Deus. Sabe o que diz? Diz assim, Débora, diga comigo, diga Débora, era profetisa. Sabe quando é que alguém profetiza? É quando tem da parte de Deus. Ninguém vai profetizar assim, vai, fala. Não faz. Você não vai lá e... Não. Você vai para um quarto. Você fecha uma porta. Você fala com seu Deus que está em secreto. E em secreto Ele vai se revelar a você. Ele vai recompensar você. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te dar uma palavra. Ele vai te dar um norte. Senhor, eu preciso voltar para a estrada pavimentada. Como faço? Vai para o quarto. Vai para o quarto. Começa a pedir ao Senhor. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai dar uma direção para você. É porque nós acostumamos, queridos, a correr para lá e para cá. Mas Deus está dizendo, aquieta o teu coração. Vai ouvir a minha direção. Eu tenho uma direção para você. Mas você precisa aquietar. Silenciar os barulhos. Os carros de Císara fazem muito barulho. Cadê uma caneta? Me dá uma caneta aí, fazendo favor. Os carros de Císara fazem muito barulho. Fazem muito barulho. Talvez você esteja nesse dia ouvindo muitos barulhos. Diz que o barulho era ensurdecedor. Diz que os galopars, meu Deus, é ouro. Talvez você esteja ouvindo barulho demais. Cadê o cara da bateria? Meu filho, você entra lá, meu filho. Por favor, me ajuda. Diz que o galopar dos cavalos, os galopar desses cavalos, está escrito, queridos, diz que eles faziam estremecer tudo. Quando os cavalos começavam a galopar, tudo tremia.
Mas, queridos, tinha uma mulher debaixo de uma palmeira, tinha um coração. Eu não estou falando de gênero, eu estou falando de um coração. Levanta-se, Débora, e ela vai para debaixo de uma palmeira. Ela senta ali debaixo e ela diz: vou julgar Israel, não vai ficar assim. Hoje Deus está contando com aqueles que vão levantar e vai dizer: pode contar comigo, Deus, eu estou aqui, conta comigo, eu vou para frente de batalha. Deus faz assim, o barulho é ensurdecedor. Queridos, prepara-se, Débora, para a guerra. E ela manda chamar um comandante, e o nome do comandante, diga comigo, o nome do comandante é Baraque. Sabe o que significa Baraque? Trovão, relâmpago. Trovão, diga trovão. Relâmpago. Mas ele está fechado. Ele está lá na tribo dele. O nome do homem é trovão, é relâmpago. Mas ele não relampia, ele não faz nada. Você tem um título que Deus te deu. Você é o título, sabe qual é o título mais importante? Você é meu filho, você é minha filha. E o diabo todo dia diz para você: você não é filho, você não é filha, você é bastardo, você foi achado na enxurrada. Que viria ver o Samuel irritado. A gente era pequenininho, ele falava: mamãe, como é que é? Eu nasci. Falei: não, você peguei isso na enxurrada. Nós brincávamos, ele ficava nervoso. Mas eu terminava de falar: meu filho, você é um filho amado. Eu desejei você demais. Quando eu vi aquela bolinha pretinha, meu Deus, que coisa linda. Eu dizia para ele, e eu falo para ele sempre: meu filho, eu te amo. Você é um guerreiro. Meu filho é um guerreiro. Deus levantou você como primogênito. A bênção é sobre você. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. E o Baraque está lá, e lá vem o Baraque. Diga assim: lá vem o trovão, lá vem o relâmpago. Chegou para Débora e Débora falou: Baraque, Deus tem uma palavra para você. Outra coisa linda, Débora não pegou a glória para si. Débora não disse: eu tenho uma palavra da minha parte para você. Ela disse: não, eu tenho uma palavra de Deus para você. Qual é a palavra, Débora? Vá para a guerra, que eu vou destruir os carros de Jabim. Queridos, na cabeça do Baraque, como que vai destruir 900 carros de ferro? Eles têm um arsenal e muitos guerreiros, mas como? Escute, o como não é para mim nem para você. O como é lá de cima. Sabe o que Deus diz para mim e para você daqui de baixo? Ele diz assim: levanta, levanta-se, levanta-se. É isso que Deus disse para ele. Deus disse para ele, versículo 14, por favor, 4:14, vamos aí terminar. Diz assim, e Débora disse, você pode ler comigo, diga assim: Débora disse. O quê? Diga o quê? Vocês estão parecendo o Baraque? Diga assim: vá! Isso! Diga assim: vá! 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 Por que eu vou? Vá, porque esse é o dia que o Senhor entregou Císara nas suas mãos. Mas ele tem coleções de vitória, nunca perdeu. Pois é hoje que ele vai perder. Aí diz o seguinte para mim e para você, está dizendo assim: vá. Diga comigo: vá. Ele tem cara de Baraque? Ele era comandante. E ela disse assim para ele: vá. Mas como é que eu vou? Essa é a problemática nossa.
Deus está falando para você, vai, e você está falando assim, mas como? Eu não tenho espada, arranja um punhal. Eu não tenho uma, sei lá o que você tem, uma lançadeira, arranja um enxadão. Vá com o que você tem na mão. O que você tem na mão? Eu só tenho uma vara, pois essa vara vai libertar 3 milhões de pessoas. O que você tem na mão? Eu tenho uma inteligência aqui. Usa isso. Diga assim. E o Senhor disse para ele, hoje, o Senhor vai entregar Císara nas tuas mãos. Aí ele vai dizer como, diga como? Como? O Senhor vai na frente. Fica aí. O Senhor vai na frente. Tiago diz assim, achegai-vos a Deus. Faz o resto. Dê um passo, Deus dá outro. Dê um passo, Deus dá outro. Todas as vezes que você se movimenta, os céus se movimentam. Todas as vezes que você se levanta, o céu se levanta. Então Baraque desceu do monte Tabor. Ele tinha ido para o monte que transfigurou Jesus. Tabor é lugar de glória, de poder, de brilho, de coisa linda que você fala assim, eu não quero descer de lá, viu, Lúcio? Vamos fazer uma tendinha para a gente aqui? Eu faço uma para você, eu faço uma para outra. Vamos ficar aqui. Aqui tem muita glória, muito poder. Não, Deus está dizendo para você, a glória, o poder é necessário, mas você vai ter que descer, você que vai ter que descer desse monte. E ele foi seguido por 10 mil homens. Continua. 15. Agora diga comigo, diante do avanço de Baraque. Abre essa perna sua e faz assim. Isso. Diante do quê? O que acontecia? Escute, o como é dele. O como é dele. Deus vai confundir muitos. O como é dele. Você se veste, mas aqui dentro precisa acreditar. Aqui dentro, Deus te chamou, você é filho. Você é chamado. Você é inteligente. Você é capaz. Você pode. O Senhor te chamou. Você pode, porque Ele vai na frente sua. Diga assim, eu só vou. Eu só vou. Se você for. Se você for. Se você não for. Se você não for. Eu não irei. Eu não irei. Muitas pessoas pensam que ele era fraco. Não. Eu prefiro pensar diferente. Sabe o que eu prefiro pensar? Ele estava dizendo assim, eu reconheço a autoridade de Deus sobre a sua vida. E para ir para uma guerra de espada, eu preciso de alguém intercessor comigo. Aí sabe o que Débora disse? Vamos. Quem está na chuva é para molhar. Muitos estão na chuva, mas não querem molhar. Nós precisamos molhar. Fica de pé para a gente terminar. A segunda parte eu vou falar na próxima reunião. Porque eu vou honrar o meu compromisso hoje. Capítulo 5, versículo 1. Diz assim. 5:1. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram um cântico. Sabe como vai para a guerra? 2. Quando os líderes assumiram a liderança em Israel, quando o povo se apresentar voluntariamente, louve ao Senhor. Diga assim, arma de guerra é louvor. Porque o diabo sabe que muitas vezes quando nós estamos em guerra, sabe o que a gente faz? Murmuramos. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou sempre lá e acontece isso? Por que despencou isso? Por que eu estou no hospital? Por quê? 1 Coríntios 10:10, sabe o que está escrito lá? Diz assim lá, que nós não podemos imitá-los como eles murmuraram e entrou o destruidor. Todas as vezes que eu murmuro, o destruidor entra, mas todas as vezes que eu adoro, Deus vai adiante de mim.
5:4, 5:3. Juízes 5:3. Diga assim: ouça, ó reis, governantes, escute. Diga assim: eu sou governante, autorizado pelo meu pai, lá no jardim do Éden, quando ele fez o homem. Ele diz assim: vá, domine, governe, domine, governe, domine, governe, domine, governe, domine, governe. Escute: cantarei ao Senhor, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Quando eles estão cantando, versículo 4, o Senhor sai de Seir e ele começa a marchar, ele começa a marchar, a terra começa a estremecer. Eram os carros que estremeciam, o barulho que confundia, eram os carros de Císara que colocava medo. Mas quando Deus começou a marchar, os céus começaram a gotejar. Eles estão no monte, eles descem para o vale. Os céus gotejaram, as nuvens abriram as comportas dos céus, a chuva desceu, despejaram. Não é chuvinha, foi uma chuva fortíssima. Deus estava dizendo para Balaque: você não é o trovão, você não é o raio, você não é meu enviado, pois eu estou abrindo os céus e a chuva está sendo liberada sobre você. Agora versículo 20, para terminar. Diga assim: desde os céus, 20, diga: desde os céus lutaram até as estrelas. Escute: quando você se levanta, as estrelas ficam lá assim. Vai, Gil, vai, Francis, vai, Esther, vai, Lu, vai, Luizão, vai. As estrelas ficam lá lutando. Sabe o que está dizendo? Tudo vai convergir para aquilo que Deus estabeleceu. E diz mais: desde as suas órbitas lutaram contra Císara. Aí sabe o que aconteceu, para fechar a conversa? Aquilo ali era um ribeiro, mas tinha secado. Quando os carros entraram no ribeiro, a água caiu. A terra que estava fofa, porque tinha secado, começou a subir. Diz que o rio subiu, as águas subiram. Sabe o que aconteceu? Os carros de Císaras engarracharam nas águas, na lama do rio Quizon. E sabe o que aconteceu? Císara deu no pé. Escute: Císara vai dar no pé hoje da sua casa. Císara vai dar no pé hoje do seu casamento. Císara vai dar no pé hoje da sua mente. Mas você vai confiar no Deus que move os céus, no Deus que faz estremecer a terra, no Deus que dá ordem às estrelas e diz para ela: guerreia pelo meu filho, pela minha filha, porque Deus vai mandar chuva. Deus vai mandar chuva. E eu vou fechar agora. Quantos aqui nessa manhã têm estado sentado por uma situação? Não sei quantos anos, se é uma, se é duas, se é 10, se é 20 anos. E você parou. E você sentou. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: vem para frente. Vá. Vem para frente. Você parou. Hoje o Espírito está dizendo para você: vem. Se você está aí e quer vir, vem. Vem. Vem, quem já vai pegar a ceia depois disso. Pode vir. Você que está sentado, você estava na frente. Você estava na frente da batalha, mas você parou. Parou por alguma coisa. Você foi silenciado. Você foi silenciado por essa circunstância. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Hoje eu vou tirar essa mordaça que está na tua boca. Eu vou tirar.
Você vai ser livre novamente. Você vai. Você vai. Eu quero te convidar a sair desse lugar. Vem. Só um instantinho. Veja bem. Isso que está acontecendo aqui nessa manhã é muito sério. Tem pessoas aqui no nosso meio que estão sofrendo influência de Satanás. E muitas vezes nem você percebe, mas você reage a isso. Tudo aquilo que está diante da vontade de Deus, para que você obedeça, para que você faça. Se eu e você não estamos fazendo, aí tem influência de Satanás. É importante que você entenda isso. Porque nós não estamos falando de algo palpável. Nós estamos falando do que é espiritual. E isso está conduzindo a tua vida. Queira você ou não. Seja você consciente ou não. Isso vai determinar a sua eternidade com Deus. É isso que determina. Agora, quando você ouve uma palavra, quando você está em um ambiente espiritual, você precisa permitir ser levado a uma restauração que nem mesmo você às vezes entende isso. Você não consegue muitas vezes discernir sozinho, mas tem influência maligna aí sim, porque está te afastando daquilo que Deus quer que você faça, dos princípios de Deus. Se você não ora, se você não sente a presença de Deus, se você não tem intimidade com Deus, tem algo errado. Influências espirituais. E muitas vezes você herda isso da sua família, dos seus antepassados. Envolvimento com ocultismo, com macumbaria, com feitiçaria, com magia negra. E você não rompe, você não avança. Você está dentro da igreja, você está com a Bíblia, mas você percebe, você não avança. Você não cresce espiritualmente. Você continua com as práticas mundanas, maligna. Isso são influências espirituais satânicas, demoníacas. É só o poder de Deus, é o poder de Deus sobre a sua vida que muda isso. Oh Espírito Santo de Deus, pode adorar. Se você está indiferente com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, eu aconselho você vir aqui na frente, porque você está numa guerra e você não está sabendo lutar, você não está tendo estratégias para lutar, você está amarrado. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Oh Espírito Santo de Deus, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando todo demônio que se levantou contra a vida do teu servo. Eu repreendo em nome de Jesus todo edito de Satanás. Nós repreendemos, vai embora, vai embora toda resistência à casa do Leopoldo, a esposa, os filhos, a vida profissional, financeira. Nós repreendemos, nós nos levantamos. O Senhor te repreenda, Satanás. Este homem, a sua casa, vai cumprir o desígnio e o propósito de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Escuta, tem muitas pessoas dentro da igreja aqui nessa manhã que faz aquilo que o Satanás quer que você faça. Você não está fazendo o que Deus quer que você faça, mas você está fazendo o que Satanás quer que você faça. Isso precisa mudar na sua vida. Não são poucas as pessoas que têm tido transtorno psicótico, que as clínicas
não tem suportado acolher todos, de crianças a idosos. Por quê, pastor? Problemas de desobediência à vontade soberana de Deus. As pessoas estão ficando loucas, porque não existe resultado em nada, em ninguém que não seja o nosso Criador. Não existe. Não busque, não vai encontrar. Será ilusório, será momentâneo, será passageiro. Só tem um que é eterno, que nos criou para a eternidade, Deus. E nesse momento, irmãos, que nós estamos na ceia, pastor, por que o senhor está falando isso? Jesus passou a noite toda orando para um apóstolo, para que ele fosse escolhido. E Jesus o chamou, Jesus o consagrou a apóstolo. E um dia desse, como esse aqui, Jesus pega um pão. Eu não posso nem usar exemplo aqui hoje, de usar pessoas. Pega um pão, corta e dá para o abençoado. Olha como que é séria as questões espirituais. Ele dá para ele. A Bíblia diz que ele pega, depois do bocado que Jesus dá para ele, Satanás entra no coração dele. Pastor, como é que se explica isso? Ele recebeu a ceia. É isso mesmo. É isso mesmo. Satanás pode estar aí dentro do seu coração, pode estar aqui dentro do meu coração, e a gente não está sabendo como lidar com isso, fazendo a vontade do diabo nas nossas vidas, não a vontade de Deus. Judas preferiu a presença de Satanás do que a presença de Jesus. Quando ele recebe o bocado, ele sai da presença do Senhor Jesus e vai arquitetar o plano de matar Jesus, de entregar Jesus. Isso é muito sério, igreja. Não deixa Satanás entrar no seu coração. Se ele entrar, se ele conseguir entrar, ele estraga tudo na sua vida. Ele destrói tudo. Tudo. O primeiro princípio dele é de afastar você daquele que pode proteger, daquele que pode vencê-la, o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Judas come do bocado e vai para o intento de entregar Jesus, o seu mestre. E Jesus não o julgou, Jesus não o expôs, Jesus não o humilhou. Jesus ainda chamou de amigo. Uma coisa é o Senhor ter um plano na minha e na sua vida. Outra coisa é nós aceitarmos esse plano, esse desígnio, esse propósito de Deus para nossas vidas. Deus te deu o direito de você escolher. Cuidado com as suas escolhas, cuidado com as suas atitudes, cuidado com as suas ações. Isso vai definir o seu futuro. E nessa manhã, nós queremos dar ênfase a isso. Se você está aqui, preste atenção, hein? Duas coisas vão acontecer. Ou você vai converter de verdade, ou você não vai aguentar ficar aqui. Igreja foi feita para as pessoas virem como está, mas não para permanecer, mas para que haja transformação, mudança na vida dessas pessoas. Mudança na vida dessas pessoas. Um líder espiritual não pode aceitar as pessoas anos e pós anos do mesmo jeito dentro de uma igreja. Isso está errado. Se Jesus transforma, se Jesus liberta, se Jesus cura, e por que isso não vai acontecer aqui? Tem que acontecer aqui. Manifestação de poder, liberação da palavra, comunhão na ceia, fidelidade aos dízimos, às ofertas, princípio de caráter diante do Senhor. Nós precisamos preservar o valor da igreja do Senhor Jesus. De que maneira, pastor? Com palavra, 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 palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E quando você vem para uma ceia, você diz assim: pastor, precisa ser santo? Não, precisa ter o desejo de santificar-se. Porque nós não podemos, irmãos, ignorar o que foi feito. Jesus deixa bem claro: este é o sangue do meu novo, da minha nova aliança convosco. Aliança. Eu e você precisamos entender isso. Quando você chega no lugar que alguém identifica a minha aliança, ele sabe que eu tenho um compromisso com uma mulher, com uma noiva. O diabo precisa reconhecer que você tem uma aliança com Jesus. Para com esse negócio de se aliançar com Jesus, se aliançar com o mundo, se aliançar com Jesus, se aliançar com as trevas. Para com isso. Não fica se enganando. Estou usando o exemplo de quem Jesus passou a noite toda orando para trazer para um lugar de honra, que era representar o Senhor Jesus. Mas escuta, não ficou só nisso não, porque Judas teve remorso, ele não teve arrependimento. Remorso é uma coisa, arrependimento é totalmente diferente. Porque Judas também traiu Jesus, Pedro também traiu Jesus, mas só que Pedro chorou, Pedro se arrependeu, Judas não. Eu estava estudando sobre isso, e por isso que eu falei, presta atenção, quando eu e você tomarmos um caminho que o Senhor Jesus não quer, se prepara para a loucura, e não só para a loucura, se prepara para a forca. E não só para a forca, se prepara para o suicídio. Porque muitas pessoas não gostam de denunciar isso. Mas o Espírito Santo de Deus tem falado à sua igreja. Se Judas tivesse se arrependido de coração, não entrega o coração a Satanás, mas ao Senhor Jesus, ele não precisaria de suicidar. Ele foi e suicidou-se. Por que ele suicidou? Mediante as suas atitudes. Porque ele viu que ele entregou sangue inocente. Ele viu que Jesus não tinha culpa. O que isso me remete? Cuidado, hein? Cuidado com as suas ações. Cuidado com essas depressões. Cuidado com esse espírito suicida. Porque ele muitas vezes, ele se apresenta diante de situações que nós atuamos sem a direção, sem a vontade de Deus. E é quando vem o abatimento de alma, é quando vem a tristeza, é quando vem a angústia. Judas foi tomado por uma angústia tão grande, que ele não conseguiu ir até Jesus e dizer: Jesus, me perdoa. Ele foi e pegou o caminho do suicídio. O Senhor falou muito forte comigo. Pessoas estão suicidando, não é porque estão fazendo a vontade de Deus, mas pelo contrário, porque Satanás ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Ele expõe. Mas nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está trabalhando comigo e com você. Não perca essa oportunidade. Não se associe às obras das trevas. Não se associe às obras das trevas. Depois ela não vai querer desassociar de você. Ela não vai querer desassociar nem de você nem de mim. Essa manhã, irmãos, é manhã de libertação neste lugar. A minha esposa sempre diz e prega que ceia é para os pecadores. Concordo plenamente. Pecadores arrependidos. Pecadores que querem transformação da vida. Querem mudança. Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele não impediu que isso acontecesse com Judas. Ele não vai impedir que aconteça comigo e com você. Quando eu e você quebramos princípios. Diga para o seu irmão: não quebre princípios. Princípios de Deus foram feitos para ser cumprido, porque é Ele que nos protege
e nos livra das ações de Satanás. Das ações de Satanás. Quando você quebra princípio, você está abrindo brecha. Você está dando consentimento a Satanás de entrar e fazer uma anarquia, uma bagunça na sua vida. Mas quando nós dissemos, Senhor Jesus, eu aceito o seu sacrifício na cruz. Judas foi convidado para uma mesa. Nessa manhã, eu e você estamos sendo convidados para uma mesa. Não para uma corda, não para um suicídio, não para para uma mesa. Mesa é lugar de quê? Lugar de honra, lugar de comunhão, lugar de mudança de entendimento. Você tem esse privilégio. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Não consinta que Satanás ronde a tua casa. Ele é cruel, ele é maligno, ele não tem amor. Pelo contrário, ele tem ódio, ele tem raiva. O único que ama só tem um, que é Deus. Só tem um que é bom. É por isso que eu e você não podemos abrir mão desse. É só Ele, não sou eu não. Eu não sou bom não. Eu não amo você como Ele ama, não. É só Ele. É só Ele. Pode falar, meu irmão. Luiz não tem ciência, mas eu fui em um lugar, sexta-feira, e eu vi uma pessoa por meia hora, e a pessoa bem próxima a mim, e ela disse, eu ia suicidar. Eu peguei a corda, eu peguei a escada, e quando eu ouvi tudo aquilo, eu saí daquele lugar, com meu coração derretido, falei, Deus, eu não tinha percebido nada disso. Então, o que o Luiz está falando é muito sério. Eu não gosto de validar isso, e nem a mídia gosta, mas assim, essa manhã, é uma manhã que Deus está fechando covas aqui. Deus está dizendo para nós, isso é muito sério. Nós precisamos reerguer e levantar no Senhor. Essa semana, eu quero chamar aqui o Jová e a França. Quase a gente não conversa, né, Jová? Mas eu tive um pesadelo com o Jová tão grande, irmão. Durante uns 5 minutos. Uma revolta tão grande na vida desse homem, contra esse homem. E o Jová é um cara super manso, tranquilo. Eu falei assim, não. Mas um negócio terrível, terrível. Eu entendi que eu precisava me levantar e interceder e orar por ele. Liguei para ele, orei com ele. Agora eu quero orar com a esposa dele. Mas eu quero estender isso a você. Você que não tem tido ânimo de buscar a presença de Deus. Você que sequer não lê a Bíblia. Está super equivocado. Se você não lê a palavra do seu Deus, irmão, o diabo está aí. Falo sem medo de errar, ué. Porque através da palavra você tem a direção. Você tem o conhecimento de Deus. Se você não consegue obedecer os princípios do Senhor, eu quero orar com você. Sai do seu lugar e vem para cá. Você que vive a vida do mundo, pecando, adulterando, bebendo, fumando. Irmãos, não tem nada a ver com Jesus não, irmão. Isso aí é a sua antiga prática. Isso aí é o antigo homem. Só isso. Você diz que converteu e continua. Não é possível. Isso é porque os seus desejos da alma ainda está prevalecendo. E a bebida é um refúgio. O cigarro é um refúgio. Eu entendo disso. Estou falando da área da saúde. Quando tira de alguém que está acostumado com vício, de qualquer coisa, irmãos, isso é um sacrilégio. A pessoa mata, a pessoa rouba, porque ela quer manter o vício dela. Isso é um vício seu, que Jesus já levou na cruz do Calvário. Eu quero orar, se você está aí, se você precisa de arrumar alguma coisa, porque, irmãos, eu não lamento depois, eu lamento antes. Eu não sofro por ninguém, irmão.
por antecipação. Eu peço a Deus para me usar e dizer para você: arruma a sua vida, porque o diabo quer destruir você. Depois que acontecer, eu não sofro, não vai adiantar nada, porque o Senhor muitas vezes Ele fala antes: arruma a tua casa, arruma a tua casa. Essa manhã tem pessoas aqui que precisam arrumar a sua casa. Que casa, pastor? Espiritual. Enquanto eu vou orar com o Jeová, com a França, para Deus livrar eles, eu vou aguardar você aqui. Tem pessoas aqui que precisam fazer isso. Não brinca mais. Não brinca mais com isso. Não brinca mais. Eu não estou aqui ameaçando ninguém. Eu não fui chamado para isso. Eu estou falando sobre aquilo que Deus tem ministrado no meu espírito, enquanto um líder, enquanto pastor de uma igreja. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, aqui está o Jeová. O Senhor sabe que eu não sei nada dele. Mas nessa manhã, toda a fúria, Jeová, todo intento maligno contra a sua vida, contra a sua casa, contra os seus negócios, eu não sei da maneira que o diabo tem agido para poder te angustiar, te entristecer, te preocupar. Mas eu sei que tem um sangue, eu sei que tem uma aliança. Vocês têm uma aliança com aquele que é fiel para guardar vocês. E que nessa manhã, diante da igreja, o Senhor venha destronar todo o trono de Satanás. Toda obra maligna contra a sua casa seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a casa de vocês. Eu quero pedir os pastores para andar aqui dentro da igreja. Tem coisa que ainda precisa acontecer aqui ainda. Os pastores, começa a orar aí no corredor. Vamos, pastores. Em nome de Jesus. Comece a orar. Comece a orar. Tem pessoas que estão amarradas aí. O Senhor Jesus vai desamarrar você. Oh Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, igreja, esteja orando agora. Esteja orando nesse momento. Ora, pastor. Ora, pastores, com autoridade. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de loucura, todo espírito de perturbação que queira atingir, que queira afetar essa igreja, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora, nós damos uma ordem agora, todo intento maligno contra quem quer que seja neste lugar. O sangue de Jesus tem poder para repreender toda indiferença, tudo aquilo que